Galera, paz e graça a todos. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, com muita alegria, com gratidão ao nosso Deus, pelo carinho, pelo cuidado dele para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Eu quero trazer uma palavra escrita pelo profeta Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 1, mas eu quero trazer essa palavra traduzida ao nosso dia de hoje, a nossa vida cotidiana, o nosso hoje mesmo, tá? Porque Oséias viveu o seu tempo, viveu a sua história, viveu o seu momento, deixou registrado nessa profecia, falando sobre a vida de Israel. E eu quero que a gente traduza essa tarde para nós, para o nosso dia. Que no capítulo 11, versículo 1, ele diz: quando Israel era menino, eu chamei, tirei ele do Egito e cuidei com muito carinho. Quando ao Egito significa o mundo, significa aquela nação sem Deus, uma nação pagã, que é exatamente o mundo que nós vivemos quando decidimos ter uma vida distante dos caminhos de Deus. Então é um conselho de pai, amoroso, cuidadoso para com seu filho. Quando ele diz, ele era apenas uma criança e eu chamei pelo nome, tirei de lá do Egito e dei a ele um caminho para que ele pudesse seguir. Mas Israel foi crescendo, assim como nós também estamos crescendo, vamos evoluindo e vamos nos distanciando. A tendência é nos distanciar do caminho daquele que nos chamou, que nos predestinou, que nos deu bênção, cuidado. Ele diz, eu cuidei de Israel como cuida de uma criança, como um pai cuida de uma criança com muito amor e com muito carinho. É isso que ele diz logo no início. Aí no versículo 4 ele vai dizer o seguinte, eu atraí Israel com cordas de amor, com cordas de carinho. Eu chamei ele, chamei pelo nome e alimentei. Aí nós vemos que o Deus que fez o céu e a terra, com seu imenso poder e glória, você dá para ter noção do tamanho desse Deus. E no versículo 4 ele vai dizer o seguinte, olha, eu me inclinei para te alimentar. Imagina Deus, ele se inclinando para alimentar o seu filho. Israel significa o filho de Deus, a nação escolhida, o povo escolhido. Israel somos nós hoje, nação eleita, povo separado para Deus. E nós, a nossa pequena estatura, recebemos a inclinação do Deus Altíssimo, a atenção tão preciosa desse Deus para com a nossa vida, para nós, que Ele mesmo se inclinou e nos alimentou. Isso significa um cuidado muito grande de pai para com seu filho. E nós somos inteiramente dependentes desse cuidado. É isso que Ele quer que nós não esquecemos, que nós precisamos desse cuidado. Somos dependentes desse cuidado. O cuidado de um Deus gigante, um Deus tão imenso. Diz a palavra que ele chama as estrelas pelo seu nome e elas o obedecem. E nós, seres humanos, precisamos ter isso em mente. Que somos nós que somos dependentes desse Deus. Mas ele tem uma atenção muito especial para nós. Tem um carinho muito especial para nós. E ele, com o seu grande poder, a sua imensidão que é esse Deus, ele diz, eu carreguei Israel no colo como um pai carrega uma criança. Querido, nós não podemos nos esquecer desses detalhes. Um Deus imenso, que tem centenas de anjos à sua disposição e se prontifica a nos carregar no colo. Como criança indefesa que precisa da proteção do seu pai, é isso que Deus quer que nós nunca venhamos nos esquecer. Que você nunca se esqueça que a nossa casa, a nossa família, somos pequenos demais, mas o Deus que nós escolhemos para servir é muito grande.
E o que traz a ira de Deus, que traz a fúria de Deus, é exatamente isso, é esquecer dos cuidados, do carinho. Conhece muito bem a história que Deus tirou Israel do Egito e cuidou carinhosamente, como um pai cuida amorosamente dos seus filhos. Alimentou os seus filhos. Ele diz, eu vou levar para vocês para uma terra que mana leite e mel. Foi isso que ele fez. É um carinho. O leite significa o cuidado de um pai amoroso. E levar para uma terra onde nós vamos viver o melhor dela, comer o melhor dela. E a ingratidão, ela deixa o coração de Deus entristecido. É isso que faz com que acende a ira de Deus sobre o ser humano. É porque ele tem um carinho, um cuidado muito grande para com o ser humano. E ele ainda deixa bem claro quantas vezes Deus usou profetas, que está escrito na Bíblia, quantas vezes Deus já usou pastores, quantas vezes Deus já usou alguém para cantar um hino para você. E através desse hino ele falar que te ama, que tem um cuidado, que tem um carinho, que está sempre te protegendo enquanto você dorme. Ele nem pisca. Enquanto você dorme, ele está atento, te protegendo, te guardando. E é isso que nós temos que ter em mente. Queridos, nós não somos o poder que nós temos. Ele vem do alto, não é nosso. E nós não somos super-heróis, nós somos dependentes de Deus. E ele diz o seguinte, olha, com tanto amor que eu falo, eu uso o profeta às vezes para falar para vocês que eu atraí vocês com corda de amor, nos envolvendo com o seu amor. E é isso que ele quer. Que nós, como criança, aprendemos a crescer, a frutificar, a fazer a vontade dele e a permanecer no caminho dele. É isso que Deus quer, que nós sejamos atraídos pela bondade dele, pelo amor, pela misericórdia dele e que crescemos. É bom sermos criança, mas o prazer do pai é ver o seu filho crescer, ver o seu filho prosperar, ver o seu filho se tornar um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, e ter ali um chamado, que tem um amor, que esse amor incondicional possa crescer e frutificar no nosso coração a cada dia. E é isso que entristece o coração de Deus, porque quando alcançamos alguma coisa, esquecemos que nós não alcançamos essas coisas por nós mesmos. Nós alcançamos essas coisas pela graça e a bondade de Deus. Porque assim como Deus nos atrai com cordas de amor, assim como Ele nos atrai com seu carinho, assim como Ele nos atrai com sua bondade e a sua infinita misericórdia, não te esqueça que nós estamos no mundo. E também o mundo que vive a inveja, que vive a maldade, e também um mundo onde os espíritos estão em todos os lugares, em um movimento terrível. E eles não querem o nosso bem, eles querem a nossa lágrima, eles querem a nossa tristeza, eles querem que nós andamos com um sentimento de derrota. Assim como as cordas de Deus nos atraem para o seu amor, existe uma legião de pessoas, existe uma legião de espíritos que também querem copiar aquilo que Deus faz, com aparência de maldade, com aparência de inveja, para que a gente saia desse caminho e entristeça aquele que nos ama de verdade. Então é isso que Ele quer que nós entendemos. É isso que Ele quer que nós vivemos. Vivemos inteiramente à disposição da sua vontade. Mesmo com os nossos altos e baixos na vida que a gente tem o tempo inteiro, mas o que Ele quer é que nós nunca nos esquecemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nunca nos esquecemos que nós temos um chamado. Fomos convidados a viver uma vida eterna, de graça, de alegria, na presença dEle. Mas recebemos ofertas que ela vai nos levar à destruição e ao fracasso. Ele quer que nós crescemos na graça e no conhecimento. Que deixamos de ser criança inconstante e viemos ser pessoas grandes, bons obreiros, bons pais de família, boas esposas. E viemos crescer na palavra, no conhecimento e sempre nos alimentando da fonte da vida que é o nosso Deus. Mas nesse meio termo vai aparecer atalhos, vai aparecer ofertas, vai aparecer convites que aparentemente parecem ser bons e isso quer nos atrair para o mal, quer nos tirar do caminho do bem para nos atrair para o mal, com falsas promessas, com falsas alegrias,
E isso faz com que entristece o coração de Deus. As cordas do mal, ela vem fingindo que são boas para nos tirar do caminho, para que amanhã, quando nós tomarmos uma decisão como essa, viemos nos entristecer, viemos andar de cabeça baixa, nos sentimos derrotados, com um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, e aí depois queremos culpar aquele que nos amou de uma tal forma que não tem como a gente explicar. E ele ainda disse o seguinte: olha, Israel, eu te amei, te chamei como um pai cuida de uma criança. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, na nossa caminhada. Temos elevações, temos altos e baixos o tempo inteiro. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir cada dia mais através da palavra de Deus. Que viemos ser sinceros com a palavra de Deus, com a verdade, porque a verdade é ela que nos liberta. Não é apenas o cultuar, não é apenas o cantar. Nós somos adoradores e Deus quer que nós venhamos à presença dele constantemente, todos os dias. Porque ele não sai de perto de nós. Ele não nos abandona. Se nós estamos ainda lutando pela vida, se nós estamos ainda lutando pela nossa salvação, é porque Deus não nos abandona. E é esse amor que nos atrai a Ele. É esse amor que nos constrange a viver cada dia e tentar ser melhor a cada dia para agradar o nosso Deus. Não exige muita coisa de nós. Deus não exige coisas pesadas demais para nós, não, queridos. Deus quer que nós aprendemos a amar um pouquinho a cada dia, para que o amor perfeito de Deus se revele em nosso coração e nós possamos alcançar mais pessoas através desse amor. Que esse seja um amor que venha estar fixado no nosso coração, o amor pela palavra, o amor pelo ministério, o amor pelo nosso chamado que arde no nosso coração todos os dias, a viver o melhor de Deus, a falar o melhor de Deus, a passar para vocês aquilo que é o amor verdadeiro, que está revelado através da palavra. Ele disse o seguinte para Oséias: fala para o meu povo que eu chamei esse menino pelo nome, que eu amei de uma forma que eu não tenho palavras que possa revelar o tamanho desse amor. E ele nos tem amado. Ele diz: eu atraí eles com corda de carinho, com corda de amor. Eu me inclinei para abençoar e para alimentar. O alimento da árvore da vida, da fonte da vida, que é o nosso Deus. E nós precisamos aprender, através das palavras, a sermos constantes e não inconstantes, a crescer, a deixar de sermos meninos na fé e viemos crescer todos os dias através da palavra de Deus. A frutificar, a dar frutos. Nós estamos fazendo aqui, trazendo essa palavra, queremos frutificar, queremos produzir. Aqui uma forma de dizer para você que nós estamos gratos com aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Não apenas para mostrar que são os melhores do que um, do que o outro, não. É trazer uma palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração. E dizer de uma vez por todas: entenda, Cristo nos ama, o Pai nos ama. Tudo que Ele fez até hoje foi nos atrair para o seu amor, nos convidar através do Espírito Santo para o seu amor. Ele disse: olha, Oséias, fala para esse povo que deixar de ser menino. Eu cuidei dele quando eles eram meninos. Agora eles estão crescendo e eu chamo eles pelo nome. E quanto mais eu chamo esses meninos, mais longe eles estão. Eu chamo eles pelo nome, e quanto mais eu chamo, mais distantes eles estão. Atrás dos prazeres, atrás daquilo que não tem vida, aquilo que é uma falsa alegria. Eu chamo eles porque eu amo, eu corrijo porque eu amo. A minha intenção não é castigar, a intenção de Deus é restaurar. Nós servimos um Deus, o Deus da palavra que lemos é o Deus da restauração. E as pessoas olham para o Deus da palavra verdadeira e acham que é um Deus que veio para castigar, que veio para massacrar. Não, o Senhor veio para te amar, para te restaurar. Não importa a posição que você vive, a decisão que você tomou, Deus ele quer que você entenda que Ele veio para resgatar, para restaurar. Deu seu Filho na cruz do Calvário por amor, uma prova incondicional de amor, para que possamos ser resgatados, restaurados
e regenerados e vivemos verdadeiramente a palavra de Deus. É sermos sinceros nas nossas orações, é sermos sinceros ao lermos a palavra de Deus, estudarmos e conhecer aquilo que Deus tem para nós, para que possamos ser bons obreiros, para que possamos orar, jejuar de verdade, sermos sinceros com aquilo que Deus tem nos chamado. E entender, não é apenas por partes, não é apenas por jejuns incompletos, por palavras incompletas, por fases de efeito, não. É viver verdadeiramente a palavra de Deus. Gravar o mandamento do Senhor no nosso coração, para que a gente tenha o conhecimento do Deus que nós escolhemos para servir. E esse é o Deus que nós escolhemos para servir, que tem nos atraído de todas as formas para que vivemos o melhor dele, bem perto da presença dele, com um amor sincero na presença dele, amando uns aos outros, com o amor que Cristo tem nos amado, orando uns pelos outros, abençoando, porque aquilo que nós recebemos de bênção para a nossa vida, nós temos agora, somos constrangidos a passar este amor para as outras pessoas, através daquilo que nós entendemos, porque o Espírito de Deus nos dá essa palavra. O que nós entendemos aqui através da palavra é pedir a Deus sabedoria, conhecimento e entendimento e buscar aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente cresça na graça, no conhecimento e que nós entendemos que a ingratidão, ela fere o coração de Deus. Foi isso que fez Israel passar muito tempo no deserto. A prova de 40 dias se tornou 40 anos porque foi a ingratidão. Foi isso que aconteceu. Foi esquecendo, quando Deus chama pelo nome, Ele diz, você é minha criança, eu quero que você cresça, eu quero que você deixe de ser menino na fé e você venha a crescer, a evoluir. Mas eu quero que você nunca esqueça do maior princípio, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde você tem chegado, aonde você tem ido, até aqui você tem vida porque Deus é bom e é misericordioso. É Ele que te sustenta, é o dono da vida que te sustenta pela graça dEle. Então a força que nós temos aqui, a graça que nós recebemos dEle, nós queremos que muitas pessoas sejam alcançadas por essa graça. E nunca esqueça que o Espírito Santo de Deus é amigo, fiel e companheiro. Mas Ele quer que você entenda na palavra, que você viva a palavra, que você ponha em prática tudo aquilo que você foi chamado para fazer. Porque nesse momento existem muitas pessoas sedentas de Deus, carentes de uma palavra. E nós somos milhões na terra. Nós somos um povo muito grande na terra. Precisamos a cada dia entender que nós somos um só povo, um só corpo. E servimos o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Que possamos ter a mesma visão. E servimos o mesmo Deus e temos a mesma mente de Cristo. E o nosso objetivo é o mesmo, enriquecer o céu através da palavra de Deus. Mas não esqueça, assim como nós somos atraídos por Deus, com cordas de carinho, somos envolvidos pelo amor de Deus, quando estamos perto de Deus. Mas no momento que Deus nos chama, e aí entendemos que nós somos independentes, nós não somos independentes, somos dependentes de Deus. Sem nós, Ele vai continuar sendo Deus. Se a gente crê, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu não creio, Ele vai continuar sendo Deus. E isso não vai mudar nada no poder e na existência de Deus. Mas agora a minha vida, a minha existência sem Deus não é nada. E assim como Ele me atrai, com corda de carinho, com amor, o mal copia a mesma forma. E Ele quer que nós sejamos atraídos por uma falsa esperança, por falsos sentimentos, por falsas palavras, porque o inimigo de Deus está espalhado em todos os lugares. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para viver a verdadeira palavra de Deus e ter o discernimento na palavra, para que nós possamos não ser como folha seca levada pelo vento. Nós possamos ter base, nós somos filhos de Deus, nós temos a mente de Deus, e como temos a mente de Deus, nós vamos pensar como filhos, pensar como herdeiro das mansões eternas. E é isso que Ele quer que nós entendamos, que nós não viemos a cada dia, a cada hora, hoje está firme, amanhã não.
Na vida existe altos e baixos, mas nós precisamos fixar o nosso pensamento nas mansões eternas. Que nosso reino não é aqui, nós somos passageiros aqui. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos viver e andar em santidade na presença do nosso Deus. Porque só vai entrar no céu aquele que tem um coração como criança, só vai entrar nas mansões eternas aquele que entende o seu chamado, que põe em prática aquilo que Deus colocar no seu coração e viva 100% na presença de Deus. É possível viver 100%? É possível agradar 100% a Deus? É possível sim, porque ele disse o seguinte: foi eu que instruí vocês. Foi eu que morri na cruz do Calvário. A parte mais difícil eu já fiz, agora vocês só têm que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar o Egito. Por isso ele diz: eu tirei vocês do Egito, para que você viva em uma pátria que é a vida eterna em Cristo, que é a eternidade em Cristo, que é uma cidade nova em Cristo. Porque tudo isso aqui passa, tudo isso é passageiro, mas aquilo que Deus tem reservado para nós é vida eterna em Cristo Jesus. Amém.